Então, pessoal, dando continuidade aqui à pluralização dos substantivos compostos, vamos continuar aqui. Os substantivos compostos formados por prefixo mais substantivo, somente o último elemento varia, tá certo? Então, a regra é que o prefixo não varie, tá certo? Vai variar somente o substantivo. Por exemplo, o vice-diretor, né? Então, os vice-diretores, tá? Por quê? Diretor é um substantivo terminado em R. Então, nós vimos ontem que o plural aqui é feito com ES, tá certo? O além-túmulo, tá certo? Então, além é prefixo, túmulo é substantivo. É um substantivo terminado em vogal. Então, fazemos o plural com o acréscimo de S. Então, além-túmulos. Os substantivos compostos formados por verbo mais substantivo, somente o substantivo varia, que no caso é o segundo elemento, tá certo? Então, o saca-rolha, tá? Então, sacar é verbo, tá certo? E rolha é substantivo terminado em vogal. Então, fica os saca-rolhas, tá? O guarda-roupa, guardar é verbo, roupa é substantivo. Então, terminou em vogal. Então, como é que fica? Os guarda-roupas, tá certo? Substantivo terminado em vogal. Então, faço o plural com o acréscimo de S. Agora, vai aqui uma observação. Toda vez que eu tiver a palavra guarda, tá certo? E que lembrar a pessoa, então nesse caso eu vou pluralizar os dois elementos, porque guarda será substantivo e não verbo, e noturno vai ser adjetivo. Então aquela história que eu disse para vocês agora há pouco, se eu tenho substantivo mais adjetivo, os dois elementos são pluralizados. Então como é que fica? Os guardas noturnos, certo? Agora, se eu tivesse, por exemplo, guarda-chuva, tá? Então, nessa palavra guarda aqui, eu tenho guarda, tá lembrando não mais a pessoa, o objeto, tá certo? Então, quando lembrar o objeto, tá certo? Então, esse guarda aqui vai ser verbo e o segundo elemento substantivo. Como ficaria o plural? Os guardas, os guarda, melhor dizendo, chuvas, tá certo? Eu pluralizo somente o último elemento do composto. Cuidado com isso aí. Os substantivos compostos formados por numeral mais substantivo. Também adiantei ali para vocês um resumo breve. Os dois elementos variam. Por quê? Numeral varia, é classe variável. Feira é substantivo, outra classe variável. Então os dois elementos variam. Então fica as terças-feiras, tá? A sexta-feira, a mesma coisa. As sextas-feiras, tá? Sexta é numeral, feira é substantivo. Então nós vamos ter aqui as sextas-feiras. Os substantivos compostos ligados por preposição, somente o primeiro elemento do composto varia, tá certo? Então, o pé de moleque, tá? Então, eu tenho pé, substantivo, moleque, substantivo. E aqui eu vou ter preposição, tá? Então, nesse caso, somente o primeiro elemento do composto varia, certo? Os pés de moleque. A mula sem cabeça, tá? Mula é substantivo, cabeça também é substantivo. Sem é preposição. Cuidado aí. Eu tenho dois sem, né? Sem com S e sem com C. Sem com S é preposição. Sem com C é numeral, tá certo? Sem pontos de réis, tá? Então, nesse caso, as mulas sem cabeça. Pluralizo o primeiro elemento do composto. Os substantivos compostos formados por verbos que indicam oposição entre
vão ficar invariáveis. Por exemplo, o leva e traz. Eu tenho o verbo levar e eu tenho o verbo trazer. Então, como é que fica? Os, leva e traz. Vou flexionar apenas o determinante, tá certo? Porque o verbo levar e o verbo trazer são verbos que indicam ações opostas. O sobe e desce é a mesma coisa. Subir e descer são ações opostas, não é isso? Então, nesse caso, os sobe e desce. Então, nesse caso, nós vamos ver aqui que só flexionamos o determinante. Os substantivos compostos formados por palavras repetidas, onomatopeicas ou muito parecidas na pronúncia, tá? Somente o último elemento desse composto variará, tá certo? Então, o reco-reco é uma palavra onomatopaica, pode também ser considerada uma palavra repetida, porque lá existe um instrumentozinho aí do pagode, né, chamado de reco-reco. Então, os reco-recos, tá? Por exemplo, ping-pong é uma palavra parecida na pronúncia, tá certo? Então fica os ping-pongs, tá? O último elemento do composto varia. O bem-te-vi é um pássaro que reproduz o nome dele no próprio canto. Então como é que fica? Os bem-te-vis, o último elemento do composto varia. Isso aqui é uma palavra onomatopaica. Terminadas aí as regras básicas de pluralização dos substantivos compostos, agora vamos falar da flexão de grau. Quanto ao grau, o substantivo pode apresentar-se no aumentativo ou diminutivo, tá certo? Então, o aumentativo, ele indica aumento de tamanho, o próprio nome já está dizendo, isso aí nós já aprendemos lá com a tia. O diminutivo, redução de tamanho desse substantivo. Então, o grau aumentativo, ele pode se apresentar de duas formas, a forma analítica e a forma sintética. Da mesma forma que o diminutivo também se apresenta na forma analítica e na forma sintética. Então, na forma analítica, pode ser, aquela que tem a presença de um modificador, indicando esse aumento do substantivo. Então, normalmente é um adjetivo. Homem grande, animal enorme, tá certo? Então, homem é substantivo, grande é adjetivo que indica tamanho desse substantivo. Animal é substantivo, enorme indica tamanho desse substantivo, certo? Então, isso aqui é a forma analítica. E a forma sintética é quando há presença do sufixo que indica tamanho desse substantivo, tá certo? Então, homem sarrão, tá? Nós temos aqui esse sufixo que indica o aumento do substantivo. Esse sufixo aço, animalaço, indica aumento do tamanho do substantivo. Então, teve a presença do modificador, nós temos forma analítica. Teve a presença do sufixo, nós temos forma sintética. Uma pausa. Sim, pessoal, dando sequência aqui, nós falamos aí do aumentativo, da forma analítica, da forma sintética, o diminutivo, que é a redução do tamanho, e ele também se apresenta da forma analítica e da forma sintética. Só repetindo aqui, analítica é quando há presença do sufixo, quando há presença do modificador que indica tamanho desse substantivo, redução do tamanho dele, tá? Então, animal pequeno, tá certo? Copo pequeno. Então, nesse caso, animal é substantivo, pequeno adjetivo. Copo é substantivo, pequeno adjetivo. Então, isso aí é a forma analítica, tá? A forma sintética, nós temos aqui a presença do sufixo diminutivo, tá certo? Que pode ser zinho ou inho, simplesmente, tá? Então, nós vamos ter animalzinho, tá certo? E copinho, tá? Então isso aqui é a forma sintética, a presença do sufixo diminutivo. E assim nós encerramos.